Saudações a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E o vídeo de agora a gente vai analisar uma fala do comandante Robson Farinaso, em que ele afirma que a Ucrânia já perdeu a guerra, aquela que começou em 2022 e até agora não teve um desfecho. Ele está afirmando que a coisa já está decidida. A gente vai analisar isso agora, mas antes de começar, eu quero pedir a todos que curtam o vídeo, se inscrevam no canal e deixem os comentários, além de compartilhar o vídeo para tornar esse vídeo mais relevante para outras pessoas. Sem mais delongas, vamos começar. O prognóstico que eu posso traçar para você, sem ser responsável com você, com o Breno e com o teu público, é o seguinte: eu acho que a Ucrânia, se as coisas continuarem no ritmo que estão indo, ela vai ter um inverno muito difícil. E outra, a OTAN, se ela observou bem essa guerra, eles já devem ter notado que vai ser um mau negócio entrar em guerra com a Rússia em 2030, porque a OTAN são 32 países. Você não vai manter essa coesão por muito tempo. Em tempo de paz, você já não está conseguindo manter. Imagina uma coesão. O Napoleão invade a Rússia, o exército dele tinha mais de uma dezena de línguas. O exército que invade a Rússia em 1812, o exército alemão, a mesma coisa. Eram quase 40 nacionalidades dentro do exército e da SS. Não deu, nunca dá certo o exército multinacional. Nunca dá certo. Por quê? Dificuldade de comando? Não só, eu acho que a dificuldade de comando é a menor delas, mas é a dificuldade de motivação mesmo, né? Você pegaria, se você fosse colocar um espanhol lutando na Rússia, um dinamarquês, cada um ia ter uma visão de mundo. Porque a gente tem que pensar que um exército com muitas nacionalidades tem certeza de qual é a motivação de determinado grupo, por que eles estão lutando. Quando é um exército nacional, um exército pertencendo ao seu país, a gente pode imaginar que eles estão lutando pela sua pátria, eles estão lutando pela sua família, estão lutando pela sua própria população, aí é mais fácil contratar uma companhia mercenária, porque bem ou mal, de uma forma ou de outra, os dois não têm nenhum vínculo com o grupo, a população que está sendo defendida ou então está sendo resguardada, no caso de uma ação ofensiva. Então, ter um exército multinacional é difícil para coordenar. É uma coisa muito difícil. Que geram os comandos no final do período imperial, em que eles contratavam muitos mercenários. E os mercenários tinham mais aliança, tinham mais fidelidade com os próprios comandantes do que com a própria ideia de Roma. Cada um tem uma visão de mundo. Uma hora o cara se pergunta, o que eu estou fazendo aqui? Se você for olhar, olha, quando houve o ataque soviético, acho que a operação, não sei se foi a Operação Little Saturn ou Operação Marte, eu não lembro mais agora. Mas quando os soviéticos atacam para retomar Stalingrado em 42, eles foram em cima dos italianos e dos romenos, né? Eles sabiam que o flanco ali era uma coisa mais simples. Então eu acho muito difícil. Assim, eu acho que a Rússia errou muito até então, porque a gente como analista, vinha se questionando por que eles não destruíam as pontes né, de Dnieper ou do sul aí, mas agora eles começaram a fazer isso. A Rússia subestimou a Ucrânia e a OTAN no início da guerra. Isso sim. Subestimou. Achou que a Ucrânia rapidamente ia jogar a toalha no ringue. E que a OTAN ia soltar um monte de notas, ia gritar, mas não ia se envolver. Faz sentido eles terem subestimado a Ucrânia, porque a Ucrânia é um país menor, um país com uma capacidade militar muito mais reduzida. E eles acharam, como nações agressoras sempre acham, que o bloco militar, no caso a OTAN, iria soltar notas de repúdio, mas não iria responder à altura. E eles acabaram respondendo, pelo menos durante algum tempo. Por isso que a coisa foi difícil. Só que agora que a OTAN não está mais apoiando a Ucrânia na mesma medida, agora já se vislumbra um cenário em que a Ucrânia pode cair. Envolver na guerra como se envolveu. Houve uma subestimação, o que levou a Rússia a ter, na minha opinião, tem que dobrar a aposta, uma estratégia de baixa intensidade. Exatamente. Para não ter que gastar todo não, eu acho que a preocupação não era militar. A preocupação principal era a opinião pública internacional. Era não levar a cabo uma guerra que pudesse provocar danos irreversíveis para a imagem russa. Vamos nos recordar que a Rússia
é um país que vive do mercado internacional. Ela Exato. vende petróleo, ela precisa de aliados. Ela não é uma economia autárquica, Sim. não é? Mas Ela é uma isolada, economia né? exportadora. E ela tinha estabelecido importantíssimas relações com a Europa, a começar pela exportação de gás. Importantíssimas. Então, Putin teve muito cuidado com a imagem internacional. Ele não chama de guerra, chama de operação especial. É verdade. Ele mobiliza um contingente que... Até porque nesse ponto a Rússia é muito parecida com o Brasil, no sentido de que os dois são grandes produtores de commodities. No caso, a Rússia é produtora de hidrocarbonetos em grande escala. Eles fornecem a maior parte do gás que é usado pelo continente europeu. E o Brasil é um grande produtor de commodities agrícolas. Mas no fim, os dois dependem da sua relação com os seus compradores externos. Quando veio a público o número, eu vi muitos especialistas ficarem surpresos. Como é que, para uma operação daquela envergadura, o contingente de soldados em terra era de 100 mil homens? Era muito pequeno. Boa parte desses 100 mil homens não eram tropas de alta qualidade, tropas especiais, eram tropas contingenciais. E ele utiliza uma linha de ofensiva, além de ser estritamente militar, como o Farinazzo estava expondo, mesmo assim, de baixa intensidade. E quando o Zelensky cede, porque no início a guerra pareceu fácil para a Rússia, as tropas russas se aproximam de Kiev. Sim. Parecia que Kiev ia cair. Zelensky vai às negociações em Istambul e, de fato, a Ucrânia estava disposta a um acordo. Muitas versões confirmadas umas contra as outras, informam que o Boris Johnson, então primeiro-ministro do Reino Unido, é quem convence Zelensky a não assinar o acordo em Istambul, que colocaria fim à guerra poucas semanas depois do seu início. E Putin, de uma maneira... Só que também é válido a gente salientar que, em grande medida, a Europa Ocidental estava sacrificando a Ucrânia. Eles só não queriam um avanço da Rússia para próximo do seu território, que seria o oposto da proposta de a Ucrânia aderir à OTAN. A Europa Ocidental não estava preocupada com a Ucrânia, estava preocupado com o avanço da Rússia. Então, para mim, não dá para levar muito a sério que os líderes europeus ocidentais falam a respeito da Ucrânia ou tentam estimular na Ucrânia. Inexplicável até hoje, eu não consegui encontrar ainda alguém que explicasse de uma maneira mais profunda isso. Ele, num gesto de boa vontade, para facilitar o acordo, para que Zelensky pudesse ter espaço para assinar o acordo, ele recua suas tropas de Kiev. Ele abre um espaço militar para Zelensky, que depois seria usado pela Ucrânia para recompor suas forças armadas, e a OTAN vai se envolver cada vez mais profundamente no cenário de guerra. Né? Então, foi um erro de cálculo incrível, não é? Houve uma subestimação da Ucrânia, houve uma subestimação da OTAN. E para fazer uma operação como essa hoje já fica muito mais complicada. Né? Se aproximar de a história em tomar si, Kiev. a história ensina que quando um país resolve tomar iniciativa militar, o custo político que ele vai pagar não tem relação com a intensidade. Um país que decide começar uma guerra, ele vai pagar um custo político, e é bom que essa guerra seja rápida. Quanto mais demorada for a guerra, maior será o custo político. Vem da frase do Maquiavel. Também porque quanto mais alongada a guerra, maior contagem de corpos. E quanto maior a contagem de corpos, mais impopular se torna o governo. Isso pode ser visto na guerra dos Estados Unidos contra o Irã, que bem ou mal tem militares dos Estados Unidos que estão morrendo nos ataques iranianos à base militares no Oriente Médio. E quanto mais corpos chegam aos Estados Unidos, menor é a popularidade do governo Trump. Isso é uma verdade que se perpetua através das eras. Né? O bem você faz aos poucos, o mal todo de uma vez. O custo político que o Putin pagaria de uma guerra rápida de alta intensidade na Ucrânia é provavelmente menor do que uma guerra que já
é maior, já leva mais tempo do que a Segunda Guerra Mundial em território russo, do que o que eles chamam da Grande Guerra Patriótica. Já ultrapassou o tempo. É a guerra mais longa em território europeu desde a Segunda Guerra Mundial. Isso tem um custo político internacional e é evidente que tem um custo político interno. Começa a ter um custo político interno, que é o que a Ucrânia está tentando ampliar. E essa Grande Guerra Patriótica, que é como os russos chamam a Segunda Guerra, teve um custo de vidas que varia ali nas estimativas entre 25 e 35 milhões de pessoas, militares e civis mortos na União Soviética. É só pensar nesse número, que é um número que assim, a gente não consegue nem conceber. E foi essa guerra que basicamente derrotou a Alemanha nazista. A mídia ocidental tende a pintar que os verdadeiros vencedores sobre a Alemanha nazista foram os países do Ocidente, mas quem mais deu sangue na luta contra o fascismo, o nazifascismo, foi a União Soviética. Esses ataques, a Ucrânia não tem capacidade militar de defender seu território. O Farinazzo explicou isso aqui, quer dizer, a Rússia está avançando sobre o território ucraniano, nunca parou de avançar no último ano. Às vezes com maior velocidade, às vezes com menor velocidade. Mas sempre avançando. Mas a Ucrânia não consegue impedir o avanço do território do exército russo no território. Então, o que a Ucrânia tenta fazer? Através de ataques com drones. Infligir danos sérios à infraestrutura russa, especialmente as refinarias de petróleo, para gerar dentro da Rússia asfixia econômica, problemas econômicos de alta monta que provoquem mal-estar no povo russo, que eventualmente paralisem parcialmente a capacidade militar russa, tentam colocar para dentro do território russo, de forma assimétrica, com esses ataques de drones, a guerra. A guerra não existia no território russo. Eles fizeram um ensaio de guerra convencional quando os ucranianos ocupam, por um certo período, um pedaço de Kursk. Né? Lembra quando tem um ataque terrestre, a Ucrânia domina uma certa área em Kursk e os russos aos poucos os expulsam. É quando os soldados norte-coreanos também participam da operação para libertar Kursk. Foi uma primeira tentativa da Ucrânia de fazer com que a guerra ocorresse no território russo. Deu errado. Ali eles remodelaram a estratégia. O que eles decidiram? Nós não temos bala para isso. Nós não temos soldado nem para defender nosso território, porque na Ucrânia está se caçando soldado a laço. Né? Vira e mexe, você tem notícias de pessoas que foram presas pelo exército ucraniano porque estavam fugindo do alistamento. Eles não têm mais soldados para defender o território. Até porque a Ucrânia tem uma população muito menor do que a da Rússia. Então, a base de pessoal que os ucranianos podem acessar é muito menor do que a dos russos. E é claro que as pessoas vão tentar fugir, porque essa é uma guerra absolutamente estúpida, é uma guerra que nem deveria acontecer. É uma guerra que está acontecendo por conta de pressões políticas. E as pessoas não querem morrer por conta de política. Isso é fato. Então eles desenvolveram uma guerra, que é essa guerra por drones, e drones potentes, né? Muito apoio dos Estados Unidos, muito apoio da União Europeia, para atacar refinarias e outros pontos de infraestrutura, tentando criar um reflexo de guerra dentro da Rússia baseado na situação econômica. E isso está afetando a Rússia. Né? Há muitas notícias de fila para combustível, não exatamente em Moscou, mas nas cidades médias e pequenas começa a ter problema. Não afeta o abastecimento das Forças Armadas russas, mas afeta o cotidiano do país. Então, o Putin, ele precisa resolver rápido a guerra. E para resolver rápido, ele precisa passar para uma guerra de alta intensidade. E, aparentemente, são os sinais que vêm sendo emitidos pela Rússia nos últimos 30 dias, né? Exatamente. Eles mudaram a abordagem um tempo. Que vai passar para uma guerra de alta intensidade. Ou seja, nós vamos resolver essa guerra. Nós vamos consolidar a ocupação do Donbas, que é aquele pedaço ali, corresponde a 20% do antigo território ucraniano, né? Toda aquela parte onde há uma maioria russo de origem, uma maioria russófona, né? Eles vão consolidar ali, o que vai é um trecho que vai desde o nordeste até o sudeste
do antigo território ucraniano, se juntando à Crimeia, consolidar esse domínio e, a partir dali, forçar uma negociação que reconheça que esse território é de maioria, esse território passa a se integrar à Rússia. E é o que a gente imagina, porque realmente a Rússia não vai ter grandes dificuldades em consolidar essa região de Donetsk e Luhansk, que são as duas províncias, não sei se eles chamam de províncias mesmo, que formam o Donbass. Então parece que a Rússia está em vias de sair vitoriosa dessa guerra. Mas agora que a gente ouviu o Altman falando, agora eu quero saber de vocês, o que vocês acham sobre isso? Escrevam aqui embaixo nos comentários. Também não se esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever e deixar o seu comentário. Eu agradeço a todos por terem assistido e verei a todos novamente no próximo vídeo do canal. Um abraço e valeu!